Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e você vai ouvir agora o podcast Mais que 5 Pontos. Episódio 1, Refúgio em Tempos de Crise. No último domingo eu preguei no Salmo 11 e observei que este salmo descreve um período de crise na vida de Davi. O tema do sermão foi Deus é refúgio em tempos de crise. 2 pontos foram apresentados. Primeiro, a crise experimentada pelo salmista, versículos 1 a 3. Segundo, a confiança demonstrada pelo salmista, versículos 4 a 7. O salmo responde a uma pergunta: em tempos de crise, que poderá fazer o justo? De si mesmo, nada, mas o justo pode confiar em Deus, o Deus que é todo-poderoso e justo, soberano e juiz. Os fundamentos da vida estão nas mãos firmes de Deus e não ruirão. Ele tem seus olhos nos homens, ele sabe tudo o que acontece e dirige tudo. Por isso, em meio à crise, Davi confessou: no Senhor me refugio. Talvez ao ouvir a palavra crise você pense sobre a situação pela qual o Brasil passa neste momento. Há diversas dificuldades. No que diz respeito à economia, o dólar aumentou e a bolsa despencou. E talvez o que mais assusta, não só os brasileiros, mas o mundo inteiro, é o coronavírus. Me parece que estamos passando por um momento de crise. E aqui nos é útil saber, então, a origem da palavra crise. Vem do grego e significa julgamento, separação, decisão, definição. Essa palavra foi usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando o doente, depois de medicado, entrava em crise, era um sinal de que haveria um desfecho, a cura ou a morte. Assim podemos dizer que quando entramos em crise, isso revelará quem somos, em quem confiamos, quais os fundamentos de nossa vida, qual a disposição do nosso coração. Na crise, se evidencia se somos capazes de olhar para além dos recursos terrenos. Se evidencia quem é o nosso Deus de fato. Davi, ao passar em tempo de crise, confessou: meu refúgio está em Deus. Apesar dos conselhos amedrontadores que ele recebeu, ele sabia que não havia motivos para o medo e o desespero. Ainda que os fundamentos se abalem, Deus está no trono. Ainda que os inimigos estejam na escuridão, Deus vê. Ainda que os perversos ajam impunemente, o juízo cairá sobre eles. Se você está em Cristo, se foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, você tem este mesmo consolo e pode confessar: meu refúgio está em Deus. Deus é nosso refúgio, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito da nação. Não sabemos o desfecho do que sucederá ao nosso país nos próximos dias, semanas ou meses. Há um clima de incerteza, há injustiça, ameaças, riscos, maus conselhos, muitas falsas notícias, medo e muito mais. Mas apesar de não sabermos o futuro, sabemos isso: Deus é nosso refúgio. Portanto, apesar de todos os cuidados que devemos tomar em diferentes questões, não há razão para temermos nem nos desesperarmos com falsas notícias e conselhos amedrontadores. No mundo assustado e sem esperança, é hora de confessarmos com clareza: Deus é meu refúgio. Cristo é meu consolo na vida e na morte. Pense sobre isso. Para acompanhar este podcast ou para ter acesso a outros recursos, visite o site todaescritura.org. Que o Senhor lhe conceda graça e paz.